Ninguém sabia onde estava esse texto. Deus inspirou há 2000, mas agora ninguém mais sabe qual é. Aquilo foi, bem aqui. Como Deus foi muito misericordioso, estava lá um outro aluno, ele estava 2 ou 3 anos na minha frente, exatamente. Zane Hodges, esse H.F. Hodges Farstad, ele era aluno também, só que ele estava 2 ou 3 anos na minha frente. Ele já tinha mergulhado nesse problema do texto, então Deus usou ele para me abrir os olhos, ler assim o Bergen e outros que tinham escrito a respeito. Mas o que se usava, o que se ensinava na sala de aula, era isso aí. Só que se você usa esse texto tem erros de fato e contradição cabal, que mina qualquer tentativa de defender uma inerrância do texto. Como é que você vai defender um texto inerrante se está cheio de erros e contradições? E na cara, quer dizer, indiscutivelmente, incontornavelmente, são erros. Porque nem todo mundo é coerente, não? Então, só que você pode fazer assim brincadeira com até mais lá embaixo, lá no fígado, como eu digo, você sabe que a coisa não está certa, alguma coisa não está batendo. Então, pela graça de Deus, eu, ainda cursando, eu mergulhei e me convenci que, de fato, isto aqui estava errado, que essa teoria é totalmente furada. Só que naquele tempo não existia o texto majoricatório, não existia nada disso, o texto original existiu lá pelas tantas, mas ninguém sabia mais qual era. O texto da Igreja Ortodoxa Grega existia, mas a gente não tinha conhecimento. É impressionante. As igrejas ortodoxas sempre tinham o texto correto, mais ou menos, mas nós, assim, no Ocidente, ignorando por completo. Você poderia fazer um curso de 4 anos de teologia e nunca ouvir falar uma vez da Igreja Ortodoxa Grega. E o papel que teve essa igreja na preservação do texto. Foi ali que Deus preservou o texto. Então existia, só que a gente não tinha conhecimento. Então, naquele tempo só existia isto aqui. Eu vou falar um pouquinho logo em seguida das consequências disso. Então, quando eu estava fazendo teologia na década de 50, só para você ver, muitos aqui sequer tinham nascido. Não existia nada disso, quer dizer, isso existia, mas a gente desconhecia. Mas nada disso existia, isso aqui não existia, era tudo de cá para lá. Então, o que tem aqui é só da década de 70, em 70 que começou isto. Depois 80, quer dizer, estou falando da década, né? Como a Associação Wycliffe para a Tradução da Bíblia tem exatamente como função principal a tradução do Novo Testamento para línguas ágrafas, e, portanto, tem toda uma infraestrutura montada exatamente para ajudar você nesse afim, eu entendi de Deus que eu deveria ingressar naquela missão, como de fato ingressei. Em 56, aquela missão entrou no Brasil pela primeira vez e começou o trabalho, que aqui tinha e ainda tem um bom número de línguas indígenas ágrafas. Eu ingressei na missão em 58, mas só cheguei aqui mesmo em janeiro de 60.
Pois bem, acontece que desde cedo, a minha tese de mestrado que eu não trouxe aqui, eu já estava falando desse problema do texto. Mais tarde, fez parte do meu primeiro livro, que é este, The Identity of the New Testament Text. Já foi traduzido para o português pelo irmão Hélio Menezes, lá de João Pessoa, que nunca foi publicado no Brasil, existe na internet, que é Qual o Texto Original do Novo Testamento. Isso aqui saiu em 77. Eu sabia que Deus me queria trabalhando nessa área do texto, só que nem eu estava preparado e nem o mundo estava preparado para o que eu tinha de fazer. Então a gente começou, eu e a esposa fomos trabalhar com uma tribo indígena lá no Rio Purus, no Amazonas, a tribo Apurinã. Nós moramos entre eles vários tempos. Eu dei início à tradução da Bíblia para eles. Depois eu fui consultor-chefe de tradução para os colegas e tal e tal. Depois, no governo militar, foi no tempo do presidente Geisel, chutaram todos os missionários para fora das áreas tribais. Aí o problema era chegar aos coronéis e ver se a gente contornava o problema. Daí, como eu nasci no Brasil e falava português mais ou menos, então me deram a mim esse ofício de procurar os coronéis do SNI, do Conselho de Segurança dos Presidentes, para ver se controlava. E aí conversa vai, conversa vem. A única coisa que eles disseram que tinha procedimento é que nós não tínhamos preparado o brasileiro. Então estavam muito mal satisfeitos que nas fronteiras tinha um horror de estrangeiro trabalhando com índio, mas cadê os brasileiros? A missão Novas Tribos do Brasil foi muito na nossa frente nesse particular. Começaram desde o começo preparando o brasileiro. Eles tinham razão. Tira o chapéu. Aí os coronéis cobraram isso de mim. Então, entendi que é o próprio Deus que estava cobrando. Não, você tem que preparar brasileiro. Aí começou o curso de linguística e tal. Comecei a andar pelo país. Só tem 2 estados brasileiros onde eu já não ministrei a palavra. Sabe, Mato Grosso do Sul, que naquele tempo não existia, era tudo Mato Grosso, e Amapá. Fora isso, já andei em todos os estados, já andei também no Mato Grosso do Sul, mas não preguei, e preguei também em todo lugar, vendendo missões. Depois passei a ensinar, primeiro em João Pessoa, depois Deus me levou a criar a própria escola em Taguatinga, coisa e tal, que morreu. Finalmente, em 98, quando sepultamos aquela escola que comecei em Taguatinga, chamava-se Escola Superior de Missões. Aí Deus, ó, pare e pense. É agora que você vai fazer aquilo que eu preparei você para fazer. Só que demorei um pouquinho para entender exatamente. Quer dizer, o arcabouço do meu ofício hoje no mundo, digo assim, o arcabouço do meu ofício é promover a autoridade objetiva do texto bíblico. É isso que eu estou aqui a fim de fazer no mundo. Mas demorei um pouquinho, quer dizer, a entender como atacar a problemática. Quer dizer, vou começar por aqui, vou começar por ali, como é que eu vou fazer? E finalmente, no ano de 2002,